Boa noite, eu sou Berebone. Boa noite, eu sou Jéssica Vasconcelos. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril de 2020. E está no ar o EJC News. A Secretaria da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Barro está funcionando de segunda a sexta, das 9 até as 14 horas. Segunda a sábado, às 9h30, nas redes sociais da Paticum Barro, tem um momento de oração com o Padre Marcelo Júnior Klein. Todos os domingos, às 7 horas da manhã, transmissão da Santa Missa no Instagram e Facebook da Pastoral da Comunicação, a Pascom. Se você é do EJC Barro e não sabe como fazer para vender suas rifas, os dirigentes pedem para informar que eles também não sabem. Agora, vamos para o quadro De Frente com o Padre. É com você, Rodrigo Nunes Coutinho. Boa noite, Jéssica Vasconcelos. Boa noite, Berebone. Boa noite a você que nos acompanha na rede social Facebook, fãs, telespectadores, internautas, seguidores do jornal EJC News. É um prazer estar nessa quinta-feira com este quadro tão rico em fé, informação. Hoje temos o prazer inenarrável de recebê-lo em nosso quadro. Ele que siga a essência do serviço à igreja, que exala o perfume de Cristo. Com 37 anos, natural de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, graduado em Filosofia e Teologia, com 10 anos de sacerdócio, administrando a paróquia Nossa Senhora da Conceição do Barro durante 1 ano e 2 meses, ele, Padre Marcelo Klein. Boa noite, Padre Marcelo. Eu não sou a Hebe Camargo, mas era um prazer tê-lo em nosso sofá. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, coordenação do EJC. É uma alegria, um prazer muito grande fazer parte desse quadro. Desde já parabenizo pela criatividade e pela oportunidade de nós, como igreja, paróquia Nossa Senhora da Conceição, chegar a tantos lares, a tantos amigos, familiares, seja aqui de Recife, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para a gente ver como a nossa fé também é missionária, a nossa fé não tem fronteiras. O sofá sim não é da Hebe Camargo, mas é bem confortável. Muito obrigado. Por nada, Padre. Fique à vontade. Bom, desde já, Padre, nós gostaríamos de agradecer, aos seus paroquianos da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Barro, que nos enviaram várias perguntas. Eles interagiram conosco bastante em nossas redes sociais e com a nossa produção. Olhe, foi muito difícil a gente escolher dentre tantas perguntas que nós recebemos, mas tenho certeza que as escolhidas serão extremamente de fé e espiritualidade a contribuir conosco essa noite e neste quadro. Bom, vamos iniciar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, informando ao senhor e a você aí de casa que o padre terá 1 minuto para responder cada pergunta. Para isso, a nossa produção vai estar cronometrando tudo, certo? Certo. Vou levar isso não como uma penitência, mas como um motivo de a gente ser fiel ao tempo. Amém. Então vamos lá. A nossa entrevista ela foi dividida em blocos, Eu vou iniciar fazendo o sorteio com o senhor para nós vermos qual vai ser o primeiro bloco. Ok, vamos lá. A expectativa. Produção, tudo certo aí? E o primeiro bloco, você que nos acompanha, é sobre, bem de origem mesmo, vocação. A palavra vocação, do latim, vocare, chamado. O que o pessoal quer perguntar para o Padre Marcelo nesta noite, Rodrigo Coutinho? Só um momento. Vocação. Bom, a nossa primeira pergunta, Padre, é: como reconhecer o chamado de Deus em nossas vidas?
através da oração, através, como eu dizia, vocação, etimologicamente falando, voz, chamado. Para responder esse chamado, nós precisamos silenciar não só os ouvidos, mas também o nosso coração. E abrir esse coração, como Maria fez, e dizer sim com coragem. Não é de uma hora para outra. O discernimento vocacional é algo que leva semanas, meses e até anos. Mas, enquanto nós não sermos fiéis ao chamado que Deus nos faz, nós vamos estar inquietos, né? Seduziste-me, chamaste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, e eu respondi com amor ao teu chamado. Amém. A nossa segunda pergunta. Com quantos anos o Senhor despertou para a vocação sacerdotal? A minha vocação nasceu já na infância, com 5, 6 anos. Eu já desejava ser sacerdote porque minha família sempre foi muito católica, muito religiosa. Tenho vários tios, tias, primos que estão na vida religiosa, na vida sacerdotal. E todas as vezes que eles vinham visitar a nossa família, para mim era um motivo de alegria. Eu via neles a alegria que um dia eu desejava compartilhar e levar aos familiares, amigos e comunidades. Então, minha fé, minha vocação nasceu na infância e foi amadurecendo depois sempre na comunidade e no convívio familiar mediante a oração. A nossa terceira pergunta. O senhor já namorou? Foi um adolescente rebelde? Sente falta de algo que deixou de fazer depois de se tornar padre? Olha, eu não fui um adolescente assim tão rebelde. Sempre fui muito obediente a meus pais, aos valores. Como eu dizia desde o início, eu senti essa vocação, esse desejo em ser sacerdote. E desde o início também eu sabia das renúncias que esse caminho, essa vocação também exigia. Eu entrei no seminário muito jovem, com 13 anos de idade, e eu não me arrependo a princípio de nada. Talvez eu investiria mais no mundo esportivo, no voleibol que eu gostava, e também na área da comunicação. Acho que se eu não fosse padre, eu gostaria de ser radialista, porque eu sempre tive assim um despertar para a comunicação. Sempre gostei de ouvir música, sempre gostei da comunicação, porque Deus é comunicação. Deus comunica a vida através de sua palavra. Então eu gosto dessa área também. Mas o chamado de Deus prevaleceu e aqui estou para servir e não para ser servido. A nossa última pergunta desse bloco sobre vocação. Qual o maior desafio de um padre nos dias atuais? O maior desafio de um padre nos dias atuais é, com certeza, na paróquia, num seminário, é construir a unidade em meio à diversidade. Jesus, antes de doar sua vida na cruz, ele se retirou e rezou: Pai, para que todos sejam um. Eu vejo aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora da Conceição, uma riqueza enorme de dons e carisma, mais de 20 movimentos, grupos, serviços e pastorais. Como formar comunidade, comunidade. Nós precisamos, dever do padre é justamente fazer com que todos os grupos, movimentos e pastorais estejam unidos à igreja, à comunidade, à Eucaristia. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu chamo muita atenção para os grupos que têm o seu carisma, têm a sua essência. Para eles dar fruto, eles têm que estar unidos à comunidade. Ou seja, eles existem para a comunidade e não a comunidade para o grupo. O grupo, a pastoral, é um ramo. E sem a participação, o serviço, a doação na comunidade, esse ramo, esse movimento, essa pastoral se torna estéril, seca. E Jesus é muito severo no Evangelho. Ele diz: não serve para nada a não ser para ser queimado e jogado fora. Então o maior desafio para o padre, com certeza, é construir a unidade que Jesus tanto pedia em suas orações. Amém. Bom, padre, pessoal de casa, nós estamos encerrando, com essa pergunta o primeiro bloco, que foi sobre vocação. Vamos agora sortear mais um bloco, padre. Com certeza, o padre está na expectativa.
Vamos ver se é o bloco esporte, saúde. Olha aí, é o bloco que justamente eu falava. Comunhão. Comum, união. Bom, vamos dar início ao bloco Comunhão com a primeira pergunta. Quando devemos ir à Capela do Santíssimo Sacramento? Sempre que você chegar à igreja, é aconselhável que antes de você participar, seja lá do grupo de oração, seja da Santa Missa, que você chegue pelo menos 10 minutos antes, entre na igreja, desligue seu celular, coloque no silencioso, faça o sinal da cruz e se dirija à Capela do Santíssimo para se entregar, contemplar, para rezar ao Cristo presente na Eucaristia. Ou também, se você chegar muito em cima da hora, às vezes acontece, né, com você já aconteceu, né, dorme demais. Então é aconselhável também, né, Rodrigo, você ir após a celebração. Mas a capela já diz tudo o nome, é a Capela do Santíssimo, onde todas as vezes que você se sentir tocado, necessitado, triste ou até mesmo alegre, vai entregar suas alegrias, vai entregar suas tristezas ao Cristo presente na Eucaristia. A nossa produção sempre cronometrando. Segunda pergunta, Padre Marcelo. Na celebração, o leigo pode comungar antes que o corpo de Cristo chegue ao altar? Veja, o corpo de Cristo já está consagrado na Capela do Santíssimo. Às vezes, por questões pastorais, principalmente para o ministério de canto, é aconselhável, né? Mas a Assembleia sempre deve comungar depois que o sacerdote comungar. Ele é o presidente da celebração. O padre comunga. Quando o padre comunga, a Assembleia já pode tomar assento. Depois ele vai distribuir a Eucaristia para os ministros, coroinhas, e estes vão ajudar então a levar até a Assembleia comunitária. Mas volto a dizer, por questões pastorais, pode-se sim, principalmente quem faz parte da liturgia, comungar antes que o corpo eucarístico de Jesus chegue até o altar. Por questões práticas e pastorais, pode-se sim. Terceira e última pergunta deste bloco. Padre Marcelo, após a comunhão, quando as hóstias consagradas estão indo para a sala do Santíssimo, quem deve levantar? E quem comungou precisa ficar de pé? Olha, a liturgia, o diretório aconselha o seguinte, queridos irmãos, amigos. Vejam como isso é importante, é uma grande catequese. Depois que você recebe a Eucaristia, você retorna para o seu lugar, para a sua cadeira, para seu banco. Pode ser até mesmo em pé quando a celebração na nossa igreja está lotada. E é aconselhável o quê? Ficar em silêncio. Porque Jesus já está dentro de você. Quando os ministros levam as sobras, né, as espécies, o corpo eucarístico para a Capela do Santíssimo, você não precisa se levantar, tampouco ficar de joelho, a não ser que você quer fazer uma oração de joelhos, mas não é aconselhável. Jesus não quer sacrifício, ele quer caridade. Ou seja, receba a comunhão, volte para seu lugar, feche seus olhos e faça sua oração em silêncio, rezando, tendo consciência do Cristo que você recebeu. Você recebeu Cristo, você tem o compromisso de se tornar um cristão mais autêntico, mais comprometido. A produção sempre na alerta. Bom, Padre Marcelo, chegamos ao fim do segundo bloco, né? Vamos dar continuidade com o nosso terceiro bloco. Ok, vamos sortear então mais um tema instigante que vai enriquecer a nossa entrevista nessa quinta-feira, hoje, né, Papa Bento XVI, celebrando 93 anos. Olha, essa é a palavra que Berê e Jéssica tanto precisam, é a fé. Vamos ver então o que eles perguntaram a respeito da fé. Você tem fé, Rodrigo? Com certeza. E a sua fé se transforma em obras? Eu tento, né, Padre? Bom, de tentar já é um começo. Com certeza. Vamos lá. Tudo certo, produção? Tudo certo? Primeira pergunta, Padre Marcelo. O que o Senhor tem a dizer aos jovens quanto às dúvidas que, porventura, possam surgir acerca da fé, tendo em vista serem eles bombardeados por informações que vão na contramão
do que nos diz o Catecismo da Igreja Católica? Olha, primeiramente que é normal, até o padre às vezes, quando eu estudava filosofia, teologia, às vezes vem as noites escuras, vem as dúvidas que os evangelhos desse tempo pascal estão mostrando com muita evidência, até mesmo diante dos discípulos, diante dos apóstolos. Jesus aparece ressuscitado, hoje mesmo eles acham que é um fantasma. Então o que eu digo? Não desanimem. Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tenham ânimo porque eu venci o mundo. Agora, eu aconselho como diretor espiritual, como pastor, que vocês jovens deixem as coisas secundárias e se fixem no essencial, ou seja, na palavra de Deus e no catecismo da Igreja Católica. Aí está a essência da nossa fé. O resto pode enriquecer, mas já é de certa forma cópia desses dois livros, da Bíblia Sagrada e do Catecismo da Igreja Católica. Então, para não confundir a sua fé, tenha sempre em mente e presente na sua mesa de estudo o Catecismo e a Sagrada Escritura. Segunda pergunta. Padre, quando um jovem não é aceito em outras religiões, é dever de nós, católicos, chamá-lo para conhecer a nossa? Sim, nós devemos evangelizar sempre. Jesus ordena isso no final do Evangelho de Mateus. Ide a todos o mundo, fazei todos discípulos missionários. Então, seja o padre, seja o jovem, o catequista, o pai, vovô, vovó, o coroinha, todos têm essa missão de chamar. Jesus diz: a messe é grande, os operários são poucos. Então, principalmente os jovens estão nesse processo de discernimento. Eles estão em busca. Então, se eles não estão se encontrando em determinados locais, urge cada um de vocês, queridos jovens, convidar seu amigo, seu colega para conhecer a nossa igreja, para conhecer a essência da nossa fé, para conhecer e deixar-se conhecer por Jesus, a fim de que, conhecendo, ele se converta e, se convertendo, ele siga esse Cristo, caminho, verdade e vida. Essa terceira pergunta, eu tenho certeza que ela vai interessar muitos jovens que acompanham o nosso JC News. Padre Marcelo, o ato de ficar é errado? Veja, os jovens na experiência de namoro, o Papa Francisco destaca no documento sobre a família, é algo sagrado, é um momento de eles conhecerem alguém e também conhecerem seu corpo, conhecerem seus sentimentos. Agora, o ato de ficar, eu digo, é um pecado, porque Deus não quer que o ser humano seja descartável, isto é, você fica com alguém essa noite, esse sábado, esse domingo e se joga fora. Então isso é um desrespeito com o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Ficar é diferente de um processo sério que é o namoro. Jesus nunca convidou os discípulos a ficar com ele. Os evangelhos são claros, eles usam o verbo permanecer no meu amor, que é algo mais comprometedor, mais sério. Então você não vai para ficar na igreja, você vai para permanecer, para conhecer, para caminhar, para se entregar e para, com certeza, melhorar a sua fé. Então, meu irmão, não fique por ficar, conheça alguém. Deus está colocando essa pessoa, seja um homem, uma mulher, para que você não use ele, mas que você encontre nele a presença amorosa do Deus que se faz imagem e semelhança nas suas criaturas. Padre Marcelo, é possível acolher o irmão sem julgamento, independente do pecado cometido? Claro, com certeza. Não é só possível, como é nossa missão. O que Jesus nos ensina na essência no Evangelho? Sempre o perdão. Jesus não consente com o pecado, mas ele quer que o pecador se converta. Olha o Evangelho do Filho Pródigo. Nós também, pelo pecado, nos afastamos de Deus, nos afastamos da nossa família, da nossa igreja, e Deus não julga. Deus está sempre de braços abertos para nos acolher, para nos dar o seu perdão. E olha, domingo nós vamos celebrar a festa da Divina Misericórdia. O que Jesus diz? Não julguem para não serem julgados. Sejam misericordiosos, como Deus é misericordioso.
Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Então, a faculdade de julgar não cabe à igreja, não cabe ao sacerdote. É Deus. O sacerdote e a igreja, que somos nós, povo de Deus, cabe o quê? Acolher, amar e dar uma nova chance. Diz Jesus, nisto conhecerão que sereis minhas testemunhas. Essa produção não perde tempo, viu? Padre, mais uma pergunta. Por que Jesus não chamava Maria de mãe e sim de mulher? Porque era costume na tradição hebraica daquela época essa afirmação. O fato principalmente nas bodas de Caná, onde Jesus se dirige à sua mãe não chamando-a de mãe, mas de mulher, não é uma ofensa, mas era o modo como os filhos tratavam as mães naquela época. Jesus sempre cultivou na sua essência de filho, filho de Deus, filho de Maria, um amor grandioso pela cheia de graça. Tanto que Maria soube corresponder a esse amor, estando presente em todos os momentos da vida de seu filho, até a cruz e depois da cruz. Então não é um gesto feio de Jesus. Jesus não foi um menino, um jovem mal educado. Ele seguia as tradições daquela época. O fato de chamar mulher não diminui o amor que Jesus tinha com a sua mãe e nossa mãe, a Virgem Santíssima. Amém. Mais uma pergunta dos nossos internautas, seguidores. Padre, Deus pede que os homens e as mulheres sejam fecundos e se multipliquem. Esse é um dos motivos pelo qual ainda existe certa discriminação com os homossexuais, porque não podem procriar. Então, por que os padres não casam? Os padres não casam. No começo da igreja, os padres casavam. Lembremos que Pedro tinha sogra. Depois, para uma melhor organização, a igreja achou prudente o padre não casar. Onde vem essa fundamentação, Rodrigo Coutinho? Vem de Jesus. O padre é a personificação, a configuração de Cristo. E Cristo foi obediente, pobre e casto. Ou seja, o padre faz esse voto de obediência ao superior, ao bispo, ao provincial, é obediente a Deus. O padre leva uma vida de pobreza, por isso o Papa Francisco não está na tela da Globo domingo à noite, mas é fantástico, porque ele nos ensina a igreja e pede que nós padres sejamos humildes, simples como Jesus. As vestes que engrandecem o sacerdote são as vestes do serviço. Que os homossexuais, a partir de Francisco, eu diria, eles não são excluídos da igreja. O padre jamais vai excluir um homossexual. O padre jamais vai deixar de atender à confissão, de negar a Eucaristia, porque ele é um filho amado de Deus. E como filho de Deus, ele tem que viver a sua fé de uma maneira séria, comprometedora. Claro que a igreja, como ele coloca ali muito bem, está fundamentada na lei natural. O ser humano, a partir do Gênesis, recebe a missão de criar e se tornar fecundos. Mas tem muitos casais que, às vezes, por questões de fertilidade, não têm filhos e eles adotam. Então, é um tema delicado, mas volto a dizer, o homossexual também é um filho de Deus. É um ser humano que merece respeito porque ele tem dignidade. E a nossa missão não é excluir, mas é respeitar e incluir, porque ele também tem dons que podem ser com certeza aproveitados para a evangelização do reino de Deus. Não estava dentro do script, mas a minha produção no meu ponto. A gente só pede a vocês 1 minutinho de intervalo, o padre vai beber uma aguinha, recompor as forças e a gente já volta com a JC News. Voltando, olhem pessoal de casa, vocês não têm noção da energia que é ter o Padre Marcelo nos nossos bastidores. Fica difícil manter a postura jornalística ao entrevistá-lo.
vamos retomar o nosso bloco de perguntas. Padre, por que se confessar com o padre se Deus ouve as nossas preces? Porque o padre é o intercessor, é o mediador. A igreja, na sua sabedoria, o catecismo da Igreja Católica aconselha sempre o fiel que, diante dos pecados leves, ele faça assim, na participação da celebração, nós temos vários momentos da reconciliação, seja o ato penitencial. Após o Evangelho, o sacerdote diz, pelas palavras do Santo Evangelho, Deus perdoe os nossos pecados, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Pai Nosso, né, a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas. Mas é algo tão difícil, às vezes, para as pessoas virem pedir perdão a Deus diante do sacerdote. O sacerdote, ele vai dar a absolvição e, acima de tudo, um conselho, um direcionamento espiritual, como Jesus fez com aquela mulher pecadora. Vai e não peques mais, erga a cabeça, comece uma nova vida. Então, às vezes, é preciso essa palavra, esse aconselhamento para que o fiel tome ciência da gravidade do pecado cometido e, a partir do perdão, da absolvição, seja em Cristo uma nova criatura. Padre, ainda sobre confissão, por que a confissão ela é um segredo? Porque é algo sagrado. O padre jamais pode contar aquilo que qualquer penitente venha a confiar. Eu aprendi de um sacerdote, confessor meu, ele dizia o seguinte: Padre Marcelo, quem vai vir entregar a confissão vai entregar para você o coração, a sua alma. Então é uma responsabilidade muito grande para um sacerdote ouvir a confissão e, consequentemente, aconselhar. Jesus não quer que esse pecado se difunda. É preciso silenciar, é preciso cortar o mal pela raiz. A fofoca, o espalhamento só vai destruir ainda mais a imagem do penitente. E Jesus não quer destruir. O sacramento da confissão quer reconstruir o ser humano. Por isso a confissão é sigilosa. Se você, Rodrigo, por exemplo, cometer qualquer crime, disser, padre, matei tantas pessoas, eu vou dar a absolvição, mas se a Polícia Federal vier, o Rodrigo falou algo, eu jamais posso te entregar, porque eu seria incoerente com a minha fé, incoerente com o meu ser sacerdote. Então fique bem despreocupado, amanhã eu posso atender sua confissão, desde que você use a máscara. Essa produção. Mais uma pergunta. Existem divisões em nossa igreja, como nas igrejas protestantes, correntes doutrinárias, por exemplo? Existe, por exemplo, a diferença da igreja católica com outra se deve desde a questão da Bíblia. A Bíblia protestante tem livros a menos. Agora, dentro da igreja católica também tem várias correntes. Olha, eu falava de Bento XVI. Todos nós sabemos que Bento XVI, eu diria, tinha um perfil mais petrino, mais fechado. Francisco já é a igreja paulina, para fora. Eu diria, um modelo, uma corrente não é superior ou inferior a nenhuma. Ambas se completam. Volto a dizer, são os carismas que a igreja católica tem. Há várias maneiras de evangelizar. E volto a dizer, o grande perigo é você cair no extremo. Você achar que o EJC é superior ao Forte, o ECC é superior à pastoral familiar. Isso, diz o Papa Francisco, diz o Catecismo da Igreja Católica, não é igreja. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Então, volto a dizer, hoje, o maior desafio para um padre, para um bispo, para o Papa, é justamente fazer com que essas correntes possam ser direcionadas para o bem comum, que é o serviço evangelizador. Que elas não dividam fiéis, mas unam, conforme o desejo de Jesus, o sacerdote por excelência, né? Que haja, como diz o Ato dos Apóstolos, um só coração e uma só alma. Mais uma pergunta. A Igreja Católica foi edificada com base em 3 pilares que conservam até hoje: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Perfeito. Olha, a Igreja Católica não é superior a nenhuma outra seita, denominação religiosa. Mas ela tem algo que nenhuma dessas instituições um dia vai ter,
que é história. A nossa igreja tem compromisso. A nossa fé não se baseia apenas nos sacramentos, mas na vida. Então, o que é o magistério? O que é a doutrina social da igreja? É justamente essa caminhada de fé desde as suas origens. Os papas, os santos, guiados pelo Espírito Santo, registraram documentos, livros preciosos, que até hoje os documentos atuais bebem dessa fonte, bebem desse magistério. Magister significa o quê? Os mestres. A doutrina qual que é? Aquela que não é contrária à fé, que muitas vezes chega até nós hoje. Então, chega uma heresia. Como o padre vai combater, provar que essa heresia é contrária à fé? Indo ao magistério, indo às nossas doutrinas, que são de uma riqueza incalculável. Uma coisa que me orgulha no bom sentido de ser padre, de ser sacerdote, de defender e pertencer à Igreja Católica é justamente essas fontes. O magistério e a doutrina que a Igreja Católica tem na sua caminhada profética, missionária, evangelizadora. Mais uma pergunta que nós recebemos dos nossos internautas. Padre Marcelo, é possível uma pessoa que tinha muita fé perdê-la através de uma decepção? Com certeza. Olha, Pedro, um homem que recebeu, o desafio de construir a igreja na fé que ele professou. Cristo, tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Diante de uma decepção, diante de ver o Cristo sofrendo na cruz, ele nega 3 vezes e o galo canta. Então, diz a doutrina, a sabedoria da Igreja Católica, meus irmãos, que muitas vezes a nossa fé é testada como ouro ao fogo. E volto a dizer, às vezes até o padre tem suas crises de fé, tem suas noites escuras. Como que a gente vence isso? Buscando um conselhamento, uma confissão, lendo o magistério, o catecismo da Igreja Católica, voltando ao primeiro amor. Aquilo que me fez renunciar a ter uma família, a ser solteiro e ser padre. Ou seja, temos que voltar à nossa base, à nossa essência para vencer essas crises. Da mesma palavra crise vem a palavra crisma, que significa o envio, a saída dessa crise que se dá com a força e a luz do Espírito Santo. Essa pergunta agora, para fechar esse bloco, é para você que é apaixonado pela vida, por Jesus Cristo e por tantas outras coisas. Padre Marcelo, a medida do amor é amar sem medidas? Já dizia Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. Padre, o que é amar sem medida? Olhe para a cruz e você terá a resposta. Santa Teresinha do Menino Jesus, jovem missionária, adotou como projeto de vida: o amor é tudo, viverei o amor. O amor é que nos faz missionários. Por quê? Porque Deus é amor. Todas as vezes que nós nos amamos uns aos outros, seja na igreja, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no EJC nós vamos revelar a essência do ser cristão. Nós vamos revelar Deus. Então, se você quer se assemelhar a Deus, a Jesus, basta uma coisa: ame a Deus, o próximo e a si mesmo. O amor é aquilo que de mais precioso Jesus nos deixou como legado, como ensinamento. E ele mesmo diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bom, pessoal, estamos encerrando o nosso terceiro bloco, indo para o quarto bloco. Aí é a hora que vocês aí de casa fazem mas vamos para mais um sorteio do nosso último bloco. Já é o último bloco? Só tem ele, padre. Olha, o último bloco é liturgia. Olha, eu gosto desse tema. Agora, com o Padre Donato, nós vamos enriquecer muito a nossa caminhada de igreja, porque ele é formado em liturgia, tem vários dons do canto e vai ajudar todas as equipes a sermos fiéis à essência da liturgia da nossa Igreja Católica. Então, paroquianos da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Barro, fiquem ligadinhos nesse bloco, não saiam. Primeira pergunta, Padre Marcelo. Por que a nossa paróquia não fez ou não faz carreata com o Santíssimo Sacramento durante essa pandemia? Porque o padre ama a sua vida. Como eu dizia antes, o padre fez obediência ao bispo.
A gente respeita as outras paróquias que estão fazendo, mas vocês são conscientes, vocês já acompanharam nos meios de comunicação social, que muitos padres, colegas nossos, que na melhor intenção foram já atuados. Teve procissões que, se eu passasse, por exemplo, com o Santíssimo, as pessoas do prédio, do bloco iam descer e ia causar o quê? Aglomeração. Então, paróquias foram atuadas, padres foram atuados, e volto a dizer, quando você recebe Jesus, Jesus já está dentro de você, meu irmão. Jesus não precisa passar na tua rua porque Ele já está dentro da tua vida. Então, nós precisamos crescer muito nisso, né? Jesus, como nós estamos vendo nos evangelhos do tempo pascais, aparecia não à multidão, mas a poucas pessoas, e essas foram multiplicadoras. Então, eu respeito aos colegas padres que estão se expondo, fazendo isso, mas se o bispo Dom Fernando disser, padres, levem Jesus pelas ruas, com certeza no dia seguinte, com o CAI, o CPP, a gente vai fazer isso. Mas do contrário, eu permaneço fiel àquilo que eu prometi no dia da minha ordenação sacerdotal. Mais uma pergunta sobre liturgia. Como diferenciar, Padre Marcelo, o que é litúrgico e não litúrgico? Olhando sempre para Jesus. Jesus é o grande diferencial. A liturgia é o quê? Uma grande ação de graças. A liturgia busca tornar Cristo presente na nossa vida, na nossa história. Então, se você tem dúvidas, por exemplo, assim, vou usar bastante flor ou pouco? Olha na Santa Ceia, Jesus usou muito ou poucas flores. O padre deve se vestir de uma maneira glamurosa, esplendorosa, né? Olhe para Jesus. Jesus foi um homem simples, vestiu as roupas do povo. Agora, claro, liturgicamente a igreja aconselha a túnica, nos dias de festas e solenidade, um incenso, uma casula, mas isso não é o diferencial do padre. Como nós sabemos, o que faz o padre não é a túnica, a estola que ele está usando, mas é o seu ser. É necessário que nós desapareçamos e que Cristo apareça. Então, sempre na dúvida, você deve se colocar no lugar de Jesus. O que Jesus faria nessa ocasião? Como Jesus iria proclamar a leitura? Qual as vestes que ele iria usar? Jesus iria dizer sim ou não? Sempre coloque-se no lugar de Cristo. O que Cristo faria? E aí você vai ver o que é litúrgico ou não. Mais uma pergunta do nosso bloco Liturgia. Padre, o celebrante pode ficar cantando em voz alta o salmo ao mesmo tempo em que o salmista está recitando no altar? Pode, com certeza, porque vejam, a comunidade, a assembleia é participante, viva. Da mesma maneira, quando os cantores, a equipe de canto, canta uma canção que toca o seu coração, que eleva a sua alma, o salmo sempre deve ser cantado, seja por aquele que está à frente dele, o salmista, mas seja pelo padre, pelo fiel, né? Santo Agostinho dizia, quem canta, reza 2 vezes. Então, sempre chama a atenção assim, cuidado com os isolamentos, cuidado com o estrelismo, né? Eu estou lá para cantar o salmo, para proclamar a leitura, para proclamar o evangelho, para fazer a oração eucarística, não para aparecer. É Cristo que tem que aparecer. Eu sou um instrumento, eu sou um discípulo do Mestre. Então, claro que o padre, a assembleia, não só pode, como deve cantar. Tem um salmo que diz, quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Olha, Jéssica, esse barulhinho aí, você sabe que no jogo do Grêmio sempre tem os acréscimos também, tá? Então dá uns acréscimos pro padre aí. Não há produção que registra com esse entrevistado. Vocês não sabem o desafio que é estar nesse sofá entrevistando o pároco Marcelo Clay da Paróquia do Barro. Mais uma pergunta, Padre Marcelo. Qual o significado de colocar um pouco de água no cálice com vinho durante a celebração da Santa Missa? Olha, para ver como a nossa liturgia é rica. Depois que Jesus morreu na cruz, iriam quebrar os ossos deles, mas como ele já estava morto, um soldado o feriu com a lança, e do lado saiu sangue e água. Então, quando o padre coloca junto do vinho uma gotinha de água, significa justamente a união da natureza humana com a divina. Ou seja, a nossa água se transforma
no sangue de Jesus. O sangue é amor, o sangue é a vida. Nós participamos, a nossa natureza humana participa da natureza divina, formando essa unidade, meus irmãos. Eu acredito que essa próxima pergunta completa a anterior. O que é a transubstanciação? Quase que não saiu. Pode repetir, por gentileza? Posso. Com trava-língua, viu? O que é a transubstanciação? Isso. É justamente, meus irmãos, a parte central da missa ou da oração eucarística. É quando o sacerdote invoca o Espírito Santo para que ele desça sobre as ofertas do pão e do vinho, as oferendas do pão e do vinho, e se transformem no corpo e no sangue de Jesus. Então, é esse processo, já não é mais um pão, não é mais o vinho, mas é o corpo e o sangue de Jesus que leva esse nome difícil, né? Volto a dizer, é histórico, né? É algo difícil que a nossa catequese, eu como padre me preocupo muito com a nossa catequese. Eu vejo que a nossa catequese tem que ir mais às fontes, tem que ir mais ao catecismo da Igreja Católica, tem que estudar mais liturgia, tem que estudar mais Bíblia, né? E é um processo. Que bom, e espero que haja outros momentos como esse para nós esclarecer, meus irmãos, as dúvidas que vocês têm, assim nós podermos celebrar com mais dignidade e, acima de tudo, com mais consciência daquilo que nós estamos realizando em comunidade como Igreja Povo de Deus. Mais uma pergunta do nosso bloco. Padre, há alguma parte da missa que o senhor mais gosta, acha bonita? Qual seria? Com certeza, para o padre, algo que me marcou muito no dia da minha ordenação sacerdotal é quando o bispo, claro, ungiu minhas mãos e quando ele me entregou o cálice com a patena. E uma das orações nesse rito é: Marcelo, receba o cálice e a patena e tome consciência daquilo que você vai celebrar. Então a parte para mim mais bonita, mais edificante, que mais toca o meu coração e mais alimenta a minha vocação e o meu ministério, o meu serviço sacerdotal, é com certeza quando o padre pega a Eucaristia, a hóstia, e eleva ao céu, que é a ação de graças, né? Porque ali é quem? É Cristo, na pessoa do sacerdote, um homem frágil, que dá ao povo o corpo e o sangue do próprio Cristo crucificado, ressuscitado, presente, vivo na Eucaristia no meio de nós. A Eucaristia faz a Igreja e a Igreja reunida faz a Eucaristia. Mais uma pergunta. Padre, quantas vezes o fiel pode comungar por dia? Sempre que ele participar de uma celebração. Ou seja, ano passado, como eu estava sozinho praticamente à frente da paróquia, eu celebrava 5, 6 missas num domingo. Então o que acontecia? Obviamente o padre comungava, consagrava e comungava em todas as celebrações. Então, se um fiel vai em 2 missas, pode comungar nas 2 missas. Se ele vai em 4, 5 missas, comungue sempre. Cristo nunca se cansa de se oferecer para nós. Ele diz o que? Através das palavras do sacerdote em cada missa: tomai e comei, tomai e bebei. Então, em toda missa que você participar, você pode e deve receber o Cristo Eucarístico. Amém. Mais uma pergunta. Padre, nós católicos não adoramos imagens. Por que beijamos a cruz na celebração da paixão do Senhor? Porque a cruz não é qualquer imagem. Nós veneramos imagens de santo, agora adoramos Jesus Cristo. Então, nós beijamos a cruz porque na cruz está Jesus. E os santos, eles estão numa hierarquia inferior. Eles são os intercessores, aqueles que nos levam a Jesus, aqueles que nos ensinam que é possível, apesar das nossas dificuldades, viver a nossa fé e seguir em tudo, se entregar em tudo ao projeto de Jesus. Nós olhamos para os santos com carinho. Agora, olhamos, adoramos somente Jesus, porque Ele é o santo de todos os santos. Ainda sobre a Semana Santa. Padre, quais dias da Semana Santa não se deve comer carne? Vejam, a Igreja, na sua sabedoria, aconselha os fiéis, com exceção dos idosos, daqueles que estão enfermos,
para que façam um jejum de carne 2 vezes ao ano. Quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Tem fiéis que buscam abster-se de carne durante toda a quaresma. É um propósito bonito. Eu mesmo, Rodrigo, já quando era mais jovem, apenas alguns anos atrás, eu tinha como propósito na quaresma deixar de beber Coca-Cola, porque eu bebia muita Coca-Cola, agora já não bebo mais. Então tem pessoas que passam toda a quaresma não ligando o rádio, não ligando a televisão, se abstendo de carne, se abstendo de cerveja, que é o teu caso, mas o que vale ressaltar? Carne mesmo, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, que é o que a igreja, na sua sabedoria, na sua catequese, pede aos fiéis. Agora, volto a dizer, se tem pessoas fragilizadas, fracas, isso não impede de comer, porque o que torna impuro não é aquilo que entra na nossa boca, é aquilo que sai da nossa boca. E o Papa, na sua sabedoria, retomando o catecismo, diz que nós devemos jejuar não só de carne, de cerveja, de vinho, jejuar de forró, como faz o nosso amigo aí, o Berê. Nós precisamos jejuar das fofocas, das intrigas, de tudo aquilo que nos divide. E esse jejum que Jesus espera, essa conversão que não vem de fora para dentro. A conversão, o jejum tem que acontecer, essa transformação de dentro para fora. Agora, é um pensamento para que o senhor fale sobre essa frase. É melhor jejuar da vida do irmão do que jejuar de comer carne? Com certeza. Como eu falei, o que torna impuro o homem não é aquilo que ele come, mas aquilo que sai da sua boca. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter, eu diria, essa prudência, esse respeito com o nosso irmão. Porque o nosso irmão, ele é a imagem e semelhança do Deus da vida. Então não adianta eu, durante 2, 3 dias, jejuar de carne e ir para o meu trabalho, falar mal do meu patrão, falar mal do meu companheiro de trabalho. Não adianta eu jejuar a semana toda de carne, ou sei lá, de cerveja ou qualquer outra coisa que me agrada, se eu vou para a igreja e fico olhando para meu próximo, como ele está vestido, se ele tem a calça rasgadinha ou não, ou lá para o leitor que está lendo lá, se ele tem uma camisa litúrgica ou não. Deus usa dos frágeis, Deus escolhe os pequenos, os humildes para enaltecer. Então nós não devemos julgar, nós devemos viver o amor. Quando a gente ama, a gente não tem tempo para julgar o nosso irmão. Quando a gente ama, a gente não tem tempo de falar mal do nosso irmão. Volto a dizer, antes de tirar o cisco do olho do nosso próximo, nós devemos olhar para o nosso olho. Como eu estou? Será que isso agrada a Deus? A nossa última pergunta da entrevista e também desse bloco, e eu acredito que ela não poderia deixar de ser tão alegre como o nosso padre convidado nessa noite. Padre Marcelo, qual a situação mais inusitada que o senhor já viveu numa celebração? Já riu ou teve vontade de rir de algo na hora da missa? Ah, já, com certeza. Isso acontece sobretudo, a gente consegue se controlar às vezes. Por exemplo, quando às vezes já aconteceu de entrar um bêbado na missa. Isso aconteceu lá em Porto Alegre, na paróquia vizinha. Isso é real, não é piada, né? Aí a minha amiga que está me acompanhando, Márcia, que é a minha querida Beata, lá de Porto Alegre, a mulher não é o sangue de Jesus, mas tem poder. Amém. Rapaz do céu, se armava um temporal lá na beira do Guaíba, eu ligava, Márcia, socorro, reze para sua Nossa Senhora das Graças, para ela me livrar disso. E olha, ela rezava uma Ave Maria, a nuvem ia para o outro lado. Mas aconteceu o seguinte, como não rir? Um padre, colega meu, jovem também, estava celebrando na missa, e entra um bêbado e fica à distância. E ele só observando o padre. E aí o padre faz a consagração com o corpo e o vinho. E aí depois o padre diz o quê? Tomai todos e bebei. Isto é meu sangue que é entregue por vós. E aí no final, o bêbado, todo aquele silêncio após a comunhão, né? O bêbado diz, mas é muita sacanagem. Primeiro oferece a todos e depois só o padre bebe o vinho. Então são coisas que fazem o padre rir, às vezes palavras erradas, às vezes aqui mesmo na igreja do Bar, vocês sabem, às vezes entra um mendigo, que eu olho assim com misericórdia.
Mas às vezes eles agem talvez na inconsciência que você tem que rir porque distrai. Agora a gente tem que manter, né, o nível, a gente não pode cair na risada, né, bagunçar, porque nós estamos aí que vem a consciência. Nós estamos realizando um ato sagrado. Então, pode acontecer de rir, não é pecado. Veja, na última ceia não foi tudo formalismo, tudo quadradinho. Foi algo muito amigável. Veja assim, as nossas celebrações, elas têm que seguir um rito. Mas o rito não é algo fechado. A nossa liturgia, como diz o Concílio Vaticano II, é inculturada. Ela abre sessões para nós trazer mais a vida, trazer símbolos, trazer mais a nossa caminhada, nossas alegrias e tristezas para o corpo de Cristo. Então eu diria assim, ser a igreja católica, ser essa igreja gente criativa. Nós precisamos em cada celebração atualizar o mistério pascal da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, Jesus mesmo, nós temos várias ocasiões que a gente vê um Jesus alegre, um Jesus sorrindo. Já pensou se o padre Marcelo fosse aquele padre, como muitos dizem dos padres que já passaram pela paróquia, muito sério, muito rigoroso? Olha a seriedade e a mansidão do Papa Francisco. Olha a beleza do sorriso. O cristão tem que evangelizar com o sorriso, com o abraço, com o olhar, acima de tudo, do que a formalidade e do que o moralismo. Nossa igreja é uma igreja que se difere pela prática do amor e da misericórdia e não pelo moralismo farisaico. Bom, estamos encerrando a nossa entrevista, mas aqui não é o The Voice, mas nós recebemos um Complete a Música. Agora eu quero ver. Vocês que estão aí em casa nos acompanhem. Padre Marcelo, na tela da TV, no meio desse povo, A gente vai se ver na Globo do EJC, é claro. mas não para por aí. Aqui não é o quadro de frente com Gabi, mas não pode faltar o nosso bate-bola. Agora eu quero ver se o senhor é bom de bola, jogo rápido. Com certeza, se eu não fosse padre eu estaria no Grêmio, com certeza. Vamos lá, A reserva, pessoal. é claro. Deus, Deus é amor, fé, é um caminho, sacerdócio, vocação, um ídolo, Papa Francisco, um sonho, um sonho. Eu tenho muitos sonhos, mas eu sou um cara muito humilde. Eu não sonho para ir em lugares distantes. Um sonho que haja mais justiça. paróquia Nossa Senhora da Conceição do Barro, Unção, fervor, alegria. celibato, É um compromisso, vida em comunidade, um desafio. preconceito, Não tenho. uma saudade, Dos meus pais falecidos. uma mania, Ouvir música em alto volume. uma comida, Churrasco. um defeito, Um defeito. Sou um pouco perfeccionista. uma frase. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Ou melhor, é preciso saber viver. J Quest. Bom, Padre Marcelo, desde já, é difícil, viu, gente? Desde já, né, eu, Rodrigo, jornalista e repórter do EJC News, gostaria de lhe agradecer pela sua presença, pela sua participação nesse quadro e desde já pedir que o senhor deixe uma mensagem aos nossos seguidores, aos nossos internautas que nos acompanham e estão em casa devido a essa pandemia. Certo, quero agradecer em primeiro lugar a coordenação do EJC, Rodrigo, Berê. Pena que não dá para mostrar o cabelo da Jéssica, fez chapinha, tá arrasando hoje. Mas dizer que sou muito feliz pela companhia, pela amizade, pelo compromisso de todos vocês. Sejam paroquianos, sejam familiares e amigos que nos acompanham em diversos lugares. Né? Segundo o Berê, que está controlando lá a audiência, nossa audiência foi como glória dos crentes, foi lá nas alturas nessa noite. Oxalá que aconteça mais momentos como esse, para nós fazermos uma grande catequese.
né? Eu acho que temos que aproveitar os meios de comunicação social para isso, para nesse tempo de pandemia transmitir não apenas números tristes, mas transmitir esperança. Eu quero agradecer a todos vocês por essa iniciativa, quero agradecer os paroquianos, aos grupos, pelas orações, rezamos pelos falecidos desses últimos dias, pelas pessoas doentes que pediram a nossa oração. Quero agradecer em nome do CPP, do Conselho Administrativo Econômico, todos vocês que mesmo nessa pandemia estão nos ajudando também economicamente. Sabemos que é um tempo difícil, não só de doença, mas também financeiramente falando. Muitas pessoas perdendo o emprego, mas é muito bonito ver tantas pessoas comprometidas com a igreja, que se sentem igreja, que são igreja, depositando o seu dízimo online, que é uma técnica também de vocês, do EJC, de vocês jovens. Tantas pessoas idosas pedindo para um neto, para um filho, levando dízimo na secretaria paroquial. Então, como não amar o povo, a comunidade do bairro? Como não amar a nossa igreja católica? Como não viver para servir? Então, nesse contexto de pandemia, meus irmãos, eu peço sim que nós cultivemos a oração, a paciência. Volto a dizer, principalmente olhando aqui para o Nordeste, fiquem mais em suas casas. Não arrisquem as suas vidas, não comprometam a vida de suas famílias, de seus amigos. Esse tempo, a tempestade vai passar, né? Antes mesmo, não estavam ainda online, o Rodrigo estava cantando aquela música bonita, né, de Ivete Sangalo. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja que eu sou o sol. Jesus é esse sol. Jesus é essa luz que veio dissipar essas trevas, e com certeza essa luz que vai iluminar esse contexto de pandemia. Quero agradecer esse espaço, o estúdio aqui de Marcos e Genusa. Marcos e Genusa já estão ali com o cuscuz e com o café pronto. Logo após essa entrevista nós vamos então degustar desse café. Obrigado você que participou, obrigado vocês pelas perguntas, e eu deixo aquilo que de mais precioso recebi, que é a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição, que desça sobre nossas famílias, sobre a nossa amizade, sobre a nossa Igreja Católica, sobre todos os grupos, movimentos e pastorais, a unidade, o amor, a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Não vai fazer como o Berê, que quer olhar a novela da Globo. Vá, após essa entrevista, rezar o terço, né? Se ligue em Cristo. Amém. Bom, encerrando o nosso quadro, eu não poderia deixar de agradecer aos patrocinadores do EJC News e do quadro De Frente com o Padre. EJC Barro, Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Barro, Escola Nova Alternativa, Confia seu filho a quem entende de educação, e Souza Soares Estúdio. Até a próxima quinta-feira. Obrigado. É com vocês, Jéssica Vasconcelos e Berê Bonner. Obrigado, Rodrigo Nunes Coutinho. Obrigada, Rodrigo. Atenção! Acabamos de receber a notícia de que a dirigente-geral da JC Barro, Cristiane Neves, está lavando álcool gel com sabão. Oremos por ela. Neste domingo, às 15 horas, a 7ª festa da Divina Misericórdia, ao vivo pela Pascom Barro. Boa noite e até a próxima quinta-feira. Boa noite.